Olá! Encerrado o prazo da janela partidária, que é quando os candidatos podem mudar de partidos para a eleição de 2024, a Itatiaia começa a ouvir os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Nós recebemos hoje o deputado Rogério Correia, pré-candidato do PT. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês, viu? Aqui comigo, participando da entrevista, é o repórter Guilherme Peixoto, que faz a primeira pergunta para o candidato. Olá, Marcelo. Olá, deputado Rogério. Deputado, a gente vai começar essa conversa, essa sabatina com o senhor, perguntando por que o senhor quer ser prefeito de Belo Horizonte. Guilherme, primeiro eu quero elogiar a Itatiaia pela iniciativa de fazer um debate sobre política, eleições, que é o que nós vamos, este ano, discutir com muita profundidade. E eu quero ser prefeito de Belo Horizonte, e por isso tenho o apoio do Partido dos Trabalhadores, já do PV, do PCdoB, que é a nossa federação, porque a gente quer fazer uma Belo Horizonte com muita participação popular. Eu sou nascido em Belo Horizonte, então eu vi Belo Horizonte ultrapassar contorno, eu tenho 66 anos hoje de idade, embora um espírito bem jovial, e quero fazer muitas coisas boas na cidade. E tenho também um carinho muito grande pela nossa Belo Horizonte. Então eu vi Belo Horizonte sair da Avenida do Contorno, as pessoas virem do nosso interior do estado, morar em BH, a própria família minha veio de São João do Manhuaçu. Então a gente tem esse espírito mineiro, né, essa dedicação à cidade. Então eu gosto muito de Belo Horizonte. Então quero ser prefeito de Belo Horizonte para a gente fazer com que BH seja ouvida, que o nosso povo fale com o coração aquilo que está sentindo e a gente possa responder também com ações positivas. Então eu quero muito ser prefeito de Belo Horizonte. Deputado, cada eleição municipal ela tem alguns temas que são prioritários, né? Que elas acabam entrando nas discussões maiores entre os concorrentes. Esse ano, o que o senhor acha que vai ser, que vai guiar a eleição de Belo Horizonte? Quais são os temas prioritários e como que sua pré-candidatura pretende abordar eles? Olha, Belo Horizonte, como eu disse, precisa ser ouvida. Então nós temos que dar ouvidos ao povo de Belo Horizonte. E para isso você tem que ter canais de participação popular. Hoje Belo Horizonte precisa, por exemplo, de retomar as regionais. As regionais precisam voltar a ser aquelas subprefeituras, onde os assuntos são levados até lá e você procura soluções a partir daquilo que o povo demanda. Isso falta em Belo Horizonte e nós vamos reaver essa participação popular através das regionais. Mas nós vamos criar também um programa muito interessante, que são os territórios da cidadania, em especial nas periferias de Belo Horizonte, onde o índice de desenvolvimento humano é menor. É uma experiência que eu tive quando administrei com o presidente Lula o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e ali você aplica as políticas públicas de saúde, de educação, de segurança, de moradia, aquilo que o povo diz que falta naquela região, você tem que escutá-los, ver o que falta e como resolver. Aí você vai melhorar o índice de desenvolvimento humano e vai criar a participação popular. Então eu diria que este é um item essencial. Orçamento participativo foi ideia do PT, funcionou com o PT, é o PT quem sabe fazer. Então nós vamos retomar os conselhos populares e ouvir muito o nosso povo. Esse é um ponto essencial do nosso programa. Deputado, já que o senhor tocou em orçamento participativo, queria abordar este tema, porque o orçamento participativo ficou parado durante alguns anos em Belo Horizonte. Desde 2017, o prefeito Fuad Noman, que é pré-candidato à reeleição, anunciou em fevereiro a retomada, por volta de 73 milhões para as obras ligadas à participação popular. Esse é um valor que o senhor considera satisfatório para esse tipo de ação? Eventualmente, um mandato seu, o senhor pensaria em aumentar o capital destinado ao orçamento participativo? Vamos aumentar sim, eu acho que 73 milhões para algo feito de última hora pode parecer muito. Mas o orçamento participativo tem que ter uma construção melhor, que é o que o PT sabe fazer. Então o orçamento participativo, por exemplo, na época de Patrus Ananias, que ele foi formatado, ele tinha uma mobilização social muito grande. Hoje nós vamos ampliar isso. Então quando eu falo nos territórios da cidadania, você vai ter o orçamento participativo, mas ao mesmo tempo você vai ter constantemente, você vai estar ouvindo a população. Então é preciso saber como avançar para além do orçamento participativo. Então eu acho que a retomada do orçamento participativo é uma vitória agora, é uma necessidade, mostra que o prefeito avaliou que não podia realmente continuar sem ouvir a população. Mas é preciso mais do que isso. Então o valor que está sendo colocado hoje é um valor mais para
retomada de algo de última hora do que realmente uma política de participação popular que nós vamos efetivamente fazer. Deputado, o senhor cita bastante, né, nessa pré-candidatura a sua boa relação com o presidente Lula, né? O senhor do PT, o presidente do PT tem esse diálogo direto. Só que na visita do presidente Lula aqui em Minas Gerais, ele falou bastante na ideia de repetir aquela frente ampla, né, que conseguiu eleger ele lá atrás em 2022. E essa frente ampla talvez exige do PT, né, alianças com alguns partidos do centro, da centro-direita, da centro-esquerda. Um deles é o PSD, né, do prefeito Fuad Noman, que já lançou também uma pré-candidatura. Tem alguma chance, né, de ter esse acordo, e aí o senhor teria até que abrir mão dessa candidatura em função dessa orientação do presidente Lula para conseguir acomodar PT e PSD? O presidente Lula me chamou lá no Palácio, eu estive com ele, junto com a presidenta Gleisi e também com a coordenadora do Grupo de Trabalho Eleitoral Nacional, que é a Gleide Andrade. E o presidente bateu no meu joelho e falou: Rogério, ouve o povo. A sua pré-candidatura é muito importante para o Partido dos Trabalhadores e é muito importante para o governo. Eu vou te apoiar, vou estar em Belo Horizonte com você. Ouve o povo e amplia o que puder as alianças, dentro de uma necessidade de derrotar o bolsonarismo. E é isso que eu estou fazendo. Nós estamos indo para os bairros, para as regionais, estamos fazendo aquilo que Belo Horizonte precisa, ser ouvida. E o presidente Lula, ao me dar esse conselho, eu coloquei como tarefa, porque o presidente realmente conhece muito de política e tem escutado, tem ouvido e temos conversado. Então a minha expectativa, eu acho que hoje a pré-candidatura nossa, da nossa federação, é a que pode unificar realmente todo esse campo do presidente Lula, por ter o apoio dele, também por ser o PT um grande partido como é, já ter governado Belo Horizonte e poder dialogar com as candidaturas que estão nesse campo. Então a candidatura do prefeito Fuad, é evidente, tem que ser respeitada, ele é o prefeito, está sentado na cadeira, mas eu acho que a candidatura nossa tem a condição melhor de acolher as demais pré-candidaturas deste campo e enfrentar o bolsonarismo. Coisa, aliás, que eu na CPMI fiz de maneira muito exemplar, muito dedicada. Eu acho que mostrei que o bolsonarismo é um mal para o país e com certeza vai ser um mal para a cidade. Eu acho que eu estou preparado para ser quem unifica esse campo. O senhor falou em unificar o campo à esquerda, mas há nesse espectro, deputado, várias outras pré-candidaturas postas. A deputada federal Duda Salaber, pelo PDT, a deputada estadual Bela Gonçalves, no PSOL, há também a deputada estadual Ana Paula Siqueira, na Rede, há na centro-esquerda o PSB, com o ex-vice-governador Paulo Brant, partido do vice-presidente Geraldo Alckmin. Essa pulverização não dificulta esse seu plano de tentar unificar este campo? É exatamente a expectativa que nós temos de unificar. Então esses pré-candidatos têm conversado com todos e todos os partidos, tanto aqui quanto nacionalmente. O que pesa a favor da gente? O PT nacional tem como prioridade Belo Horizonte. Nós apoiamos em outras capitais outros partidos. Por exemplo, São Paulo apoiamos o Boulos, um excelente candidato do PSOL. No Rio nós estamos apoiando o PAS, para uma frente anti-Bolsonaro maior, que é do PSD de dado, e assim por diante. No epicentro da política, e Belo Horizonte está no epicentro da política, é a capital que o PT escolheu com prioridade. Então isso também faz parte do diálogo nacional que nós temos conversado com os partidos. Então ainda há tempo, e nós vamos buscar o máximo possível essa unidade, porque, repito, não é possível em Belo Horizonte a gente ter uma candidatura de ultradireita ou um prefeito de ultradireita. Seria um atraso muito grande para a cidade. Uma candidatura que venha a perseguir os desiguais, que não respeite a pluralidade de ideias, de opiniões, de pessoas, de raça, de religião. Isso é muito ruim. Uma candidatura em Belo Horizonte, um prefeito em Belo Horizonte, que ao invés de acolher a vacina e avançar na questão da saúde, quer proibir vacina na escola, dizer que ela não é necessária, uma discussão da Idade Média, não tem nada a ver agora com o nosso presente, as nossas necessidades. Então eu vejo que o campo do presidente Lula tem tudo para se unificar, porque tem um projeto político parecido e tem um adversário a ser vencido, que é um adversário perigoso e que nesse sentido eu me sinto muito qualificado para unir este campo e fazer um bom programa de governo. O senhor acha que até julho, agosto, né, quando vão ocorrer as convenções partidárias, isso já vai estar mais consolidado? E aí o senhor já pensa até em nome de vice, se esse grupo tiver realmente uma unificação? Tem algum vice preferido? Tem alguma coisa que já está na mira?
Tem que conversar com todo esse grupo, vamos pensar. Mas é claro, a nossa vice não seria o nosso vice do Partido dos Trabalhadores. Nós temos que colocar para outras federações e partidos esta possibilidade e compor o programa e compor a chapa. Então eu espero que até agosto é o prazo final, 5 de agosto, mas eu sou otimista, acho que até antes disso nós já vamos começar a ter unidades a serem anunciadas, como já anunciamos a unidade do PT, que foi essencial, e agora já também fizemos um grande lançamento com 1.500 pessoas militantes, fizemos no hotel em Belo Horizonte, que foi fundamental. Tinham 1.500 pessoas da federação PT, PV, PCdoB. Presença do ministro Padilha, presença da ministra Cida, das mulheres, presença também da nossa ministra de Ciência e Tecnologia, presença do Guimarães, que é o líder do governo do presidente Lula. Então, nós mostramos que é possível sim ter essa unidade para além da federação. Perdão, Gui, mas para o pré-candidato Rogério Correia, quem seria o vice ideal hoje? É melhor esperar, né? Temos que conversar, mineiramente conversar com todos, mas vamos com certeza arrumar uma vice-prefeitura que seja também dinâmica e nos ajude no trabalho. Só não quis citar nome de vice, leitura de pensamento, Marcelo, só não quis citar nome de vice, mas e o perfil? Seria uma mulher? Seria alguém ligado a determinado setor? Não, eu prefiro ainda repetir a resposta. Vamos fazer um debate ainda com todos esses setores. Com certeza não será do Partido dos Trabalhadores, que eu já represento da nossa federação. Mas o que vier a acrescentar, seja bem-vindo. Então, tem muitas expectativas para isso, né? Temos bons nomes colocados em todas essas pré-candidaturas que já existem ou nos partidos. Deputado, analisando as últimas eleições, né, o cenário político especificamente, fazendo um recorte aqui em BH, o PT tem enfrentado muitas dificuldades, né? Ele vem perdendo um pouco de espaço nessas últimas eleições. Nós tivemos o Reginaldo, que teve 7% em 2016, depois nós tivemos em 2020, né, o Nilmaro Miranda, um nome histórico do PT, que teve menos de 2% dos votos. O próprio presidente Lula, né, perdeu para o ex-presidente Bolsonaro aqui em BH. Tem um sentimento de que o PT perdeu um pouco daquele espaço que ele tinha em Belo Horizonte, né, nas gestões do Pimentel, nas gestões do Patrus? É claro que perdeu, mas está em franca recuperação. É isso que nós temos que salientar. Por exemplo, as candidaturas anteriores à presidente da República, nós tínhamos perdido no segundo turno em aproximadamente 70% a 30%. Essa eleição ela foi muito paritária, o segundo turno foi em torno de 55% a 45%. E hoje as pesquisas já mostram que a aceitação do presidente Lula em Belo Horizonte é maior do que a rejeição. Então nós estamos avançando em Belo Horizonte, o PT está recuperando um terreno. E com o presidente Lula no governo, isso facilita muito o crescimento do PT. Se você olhar as pesquisas também, é o partido mais querido de Belo Horizonte, e isso dá já ao PT em torno de 25%, 28% do partido com preferência em BH. E a política do presidente Lula aqui em BH vai também ser demonstrada como uma necessidade de você ter alguém próximo do governo do presidente Lula. Então, quando a gente fala em grandes obras em Belo Horizonte, por exemplo, saneamento, são obras que dependem do governo do presidente Lula. Você fala no anel rodoviário, são bilhões. Nós precisamos construir não apenas a duplicação de 2 viadutos, mas de 8. Isso depende do presidente Lula. Nós fomos falar, por exemplo, de obras de saneamento. Ontem eu visitei lá o Córrego do Cercadinho. É uma obra também cara. Para se fazer aquela obra, você precisa estar no PAC do presidente Lula. Para fazer obras de moradia, idem. Então a relação com o governo federal facilita que a população entenda a necessidade de estarmos junto com o governo do presidente Lula e, portanto, um candidato que seja o candidato do presidente. Então isso também eu acho que vai contar bastante no processo eleitoral. Imagine, para que vai ter um candidato, um prefeito em Belo Horizonte, apenas para brigar contra as políticas sociais implementadas pelo governo Lula, na contramão daquilo que está sendo desenvolvido? Eu acho que a população não vai aceitar isso, quanto mais se considerado uma política atrasada, né? Uma política anti-vacina, anti-escola. Olha para você ver, agora a conversa que tem tido na ultradireita é a homeschooling. Palavra bonita, né? Homeschooling. Eles querem voltar com as crianças para dentro de casa. Nós temos que fazer exatamente o contrário, fazer escola de tempo integral, que é para a criança poder estar na escola, a mãe saber que está deixando uma boa escola a criança, que vai ficar lá o dia inteiro, seja na creche, na pré-escola, ensino
fundamental, educação básica, ensino médio, e a ultradireita falando em homeschooling. Retirar a criança da escola e educar em casa. Quando você fala isso para quem tem e mora numa mansão, parece viável. Agora imagina na periferia de Belo Horizonte você voltar com as crianças para dentro de casa ao invés de oferecer para ela uma boa escola. Então Belo Horizonte vai ter que fazer as opções políticas, porque a aplicação da política nacional que nós temos no Brasil hoje depende muito do prefeito. E é isso que nós vamos demonstrar ao povo de Belo Horizonte. Falando em educação, o senhor é professor de carreira, tem boa relação com sindicatos e grupos que representam profissionais do ensino público. Como o senhor analisa hoje a educação em BH? Se fosse para apontar alguma lacuna que seria prioridade para atacar no ensino público, o que seria? Creches e pré-escolas para todas as crianças de tempo integral. Esse é um compromisso que eu quero fazer. Um outro compromisso essencial para toda a educação aqui em Belo Horizonte é a implantação do pé de meia. É um programa nacional, mas que a prefeitura pode fortalecê-lo, inclusive criando mais vagas para o pé de meia, ampliando a política nacional, que é combater a evasão escolar, a criança ficar na escola. Esses dois compromissos são essenciais, fora o compromisso que eu tenho com os trabalhadores e trabalhadoras da educação, que são minhas colegas e meus colegas. Nós vamos discutir a implantação do plano de carreira. Eu estive presente quando vereador para a elaboração do plano de carreira e ele hoje precisa ser reconstruído. Eu já tenho contato com os professores exatamente para discutir o que seria isso. Mesa permanente de diálogo para que eles possam colocar suas reivindicações, porque a educação também depende, né, de você tratar bem aqueles que vão executar a educação. Então isso eu tenho conversado com os professores e professoras, tenho certeza que eles saberão que tem um prefeito para dialogar, conversar e atender também suas reivindicações. Deputado, eu queria voltar na questão das obras, né? O senhor falou dessa proximidade com o presidente Lula, como que isso pode ajudar Belo Horizonte a conseguir alguns recursos, né, para essas obras importantes. Só que eu acho que o cidadão belo-horizontino ele tem um pé atrás muito grande em relação a essas promessas, porque desde 2003, né, quando o presidente Lula assumiu o primeiro mandato, até durante o governo da presidente Dilma também, teve muito pouco investimento em Minas Gerais em termos de obras concretas, né? A gente viu o Rio de Janeiro fazer novas linhas de metrô, São Paulo fez 5 novas linhas, Fortaleza, Bahia, e parece que Belo Horizonte ficou parado no tempo, né, ao longo desse período. O senhor acha que realmente tem esse compromisso do governo federal? Porque às vezes parece que pode soar como promessa de campanha mesmo, sem ter realmente dinheiro para tirar essas obras do papel. Alguns recursos já vieram, né? Por exemplo, você citou o metrô. O metrô são 3,2 bilhões, sendo 2,8 bilhões do governo federal, 400 milhões do estado. Já está na conta. Eu tenho, inclusive, já um requerimento aprovado para fazer uma visita técnica lá no metrô, para a gente saber quando começa, quando termina, quais são os passos a serem dados para que a linha 2 do metrô até o Barreiro seja realmente efetivada. Nós não vamos dar moleza para essas empresas. Era ganhar uma licitação, teve esse processo de privatização que nós criticamos, porque você dá o dinheiro e a empresa quem vai fazer, nós podíamos ter feito a obra e depois feito a concessão se fosse o caso. Mas vocês pediram para o presidente Lula e ele manteve a concessão, né? Ele não... Que foi já estava elaborado pelo governo anterior, por exigência do governador Zema e do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro. Então não tinha como o presidente cortar um contrato. Então nós vamos cumprir o contrato. Agora é importante que o contrato seja cumprido mesmo. Então a empresa terá que fazer as obras naquilo que o contrato efetivou, mandou fazer. Então isso nós vamos fiscalizar. Já estou indo, inclusive, com o requerimento como deputado federal para ter todas as informações. Nós vamos seguir passo a passo, porque o dinheiro já está aí e a obra tem que ser feita. Tem que ser feita com qualidade e não pode se permitir também aumentos nas passagens de forma desordenada, né, e abusiva, como tem de fato acontecido tanto para a questão de ônibus quanto para a questão de metrô. Então essa é uma obra que com certeza será feita. Eu vou inaugurar essa obra do metrô, hein? Vou ficar famoso, o prefeito que inaugurou a obra. Eu tive até lá no bloco esperando o metrô. Esse é um bloco lá no Barreiro, participei no carnaval lá. O metrô de BH virou marchinha de carnaval, marchinha. De tão lendário que ele é, né? E eu fui inaugurar, porque diz a empresa que é 2027. Então eu vou estar lá para inaugurar essa obra e vou, desde já, pegar no pé da empresa. Tem que cumprir o calendário. Quando chegar
2027 é o que ele está inaugurando essa obra, que é o que está no contrato. Mas por que então o metrô de BH, durante essas gestões petistas, não recebeu esse dinheiro antes? Né? Eu fico pensando, principalmente quando comparo com outras cidades. Era briga política interna, a gente se lembra que durante o primeiro governo do Lula foi o ex-governador Aécio Neves, depois o Anastasia. Tem alguma coisa que explica essa demora toda para esse dinheiro chegar? Você citou uma pessoa que nunca quis nada que o governo federal do presidente Lula trouxesse para Minas. Eu visitei, por exemplo, escolas no Ceará maravilhosas, dá até inveja. É escola que tem piscina, tem tudo, escolas públicas que foram construídas pelo governo do presidente Lula e que em Minas Gerais foi feito uma ou outra no interior. Não havia vontade política dos governantes, especialmente Aécio Neves, nunca quis trazer para Belo Horizonte realmente políticas públicas que viessem do governo federal. Tanto é que ele próprio, depois que perdeu as eleições para Dilma, tentou e efetivou na prática uma política golpista que acabou dando em Jair Bolsonaro. Então nós tivemos governantes aqui que, ao invés de julgar a favor das mudanças e das obras em Minas Gerais, julgava contra. Por isso é que eu digo, nós precisamos julgar a favor de Belo Horizonte. Nós temos uma chance agora de ter uma prefeitura, eu sou vice-líder do presidente Lula, que esteja com ele acompanhando passo a passo e compreenda esse programa. Que possa chegar nos ministros, dizer, olha, as obras prioritárias do PAC são as obras de saneamento tais e tais. Eu já tenho olhado isso, inclusive. São aquelas que têm inundação. Eu citei aqui o Cercadinho, mas tem também a Vila do Índio, que está sempre com problema, o Córrego do Onça. Nós temos problema de moradia popular, então nós temos que estar no programa do Minha Casa Minha Vida, com terrenos. Nós vamos estudar isso. E eu já faço isso como deputado federal. Esse terreno, por exemplo, do aeroporto Carlos Prates. Eu acho que foi uma grande vitória nós colocarmos esse terreno para Belo Horizonte. Ali nós vamos poder fazer um grande parque com muita área verde, vamos poder fazer habitação popular, políticas de cultura que faltam na cidade, além de escolas, principalmente escola infantil, e uma UPA. Isso tudo está planejado dentro daquele terreno. Olha a nossa vitória. Se tivesse prevalecido a ideia do Zema de privatizar aquele terreno, nós teríamos perdido uma área pública tão essencial. Então olha a diferença de político. O presidente Lula nos atendeu e eu vou ter o prazer de ir naquela área. Aliás, no Carlos Prates, que eu nasci, né? Embora o aeroporto seja no Padre Eustáquio, é chamado Carlos Prates. É a minha região. Eu vou ter a honra também de fazer ali um grande novo bairro, vamos dizer assim, para a nossa região. O senhor que é da região ali, eu também sou da região ali do Padre Eustáquio, deputado, sabe como que é difícil chegar ali, né? Chegar ali, o ônibus, a Parada de Minas trava, a Padre Eustáquio trava, o Anel trava muito. Será que isso é um questionamento que muitos moradores da região fazem? Será que um novo bairro ali, com mais 4.000 casas, vai ter estrutura para receber, estrutura de transporte, de logística mesmo? Vai ter. O que nós vamos fazer ali? Aliás, eu já estou chamando também uma audiência pública para discutir isso junto com a Secretaria, né, da União de Patrimônio. E nós vamos debater o que vai ser construído ali e as formas também viárias que isso será implantado. Então o governo federal pretende também ajudar na implantação. Exatamente por isso é que foi formada uma comissão que participa a Prefeitura, mas também a União, para a elaboração do que seria a obra feita ali. Mas com certeza nós temos algumas que a gente já pode apontar. Aquele gargalo que existe na Praça São Vicente, que todo mundo reclama, nós vamos precisar de alargar ali, que faz parte da duplicação também do próprio anel rodoviário. Quando nós fizermos essa obra, nós vamos ter que alargar para que os carros indo para a Avenida Ivaí possam também ter um trânsito melhor. Então é uma região que eu conheço, são problemas que foram apontados até em orçamento participativo e não tem feito. Por isso que eu falo que ouvir a população, visitar as pessoas é importante. Você conhece, e eu conheço Belo Horizonte. Eu, tendo nascido aqui, acompanhei todo esse crescimento. Aquela região, por exemplo, eu nasci no Carlos Prates, praticamente, quando eu era menino, você tem uma ideia, ia bonde até onde é o Orion. Você passou do Orion para lá, não tinha praticamente nada. Hoje virou um mundo de coisas. Você passa da Praça São Vicente, já tem esse problema. Vai para o Pindorama, para o Coqueiro. Então Belo Horizonte precisa conhecer, precisa gostar de Belo Horizonte. É o que... Eu fui vereador 10 anos, então eu gosto muito de BH, nós vamos ter soluções. Dizer que vamos resolver tudo, bem, ninguém resolve tudo, né? Nem Jesus Cristo conseguiu resolver os problemas todos do nosso planeta. Mas com certeza nós vamos trabalhar muito, vamos ter muita gente competente, uma aliança boa,
vamos ter o presidente Lula ao nosso lado. Eu estou muito animado para ser prefeito de Belo Horizonte. O senhor citou ao longo dessa nossa conversa muitas vezes o presidente Lula, naturalmente pela proximidade, por serem do mesmo partido, né? E essa aposta na boa relação com ele. Mas e o governador Romeu Zema, deputado? O senhor que é um opositor dele, faz críticas a ele nas redes sociais. O senhor, caso eleito, como seria a relação com o governador Romeu Zema? Relação institucional. O governador tem as suas obrigações com Belo Horizonte, que aliás ele não cumpre e terá que cumprir. O que for obrigação do Estado, nós vamos exigir. O prefeito também tem que ter pulso, né? A prefeitura tem que saber a dimensão, o tamanho de Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade muito importante que, tanto nacional como internacionalmente, tem uma importância que precisa ser compreendida. Então o prefeito, quando senta naquela cadeira, tem que estar sabendo que está representando um polo importantíssimo do Brasil. Então Belo Horizonte tem que ser vista com altivez. Então uma relação com o Zema será uma relação de respeito republicana, mas de exigência. A Copasa tem que trabalhar aqui direito, a CEMIG tem que trabalhar aqui direito. Nós não vamos permitir privatizações que atrapalhem a nossa capital. Então o governador Romeu Zema terá que dançar conforme o desejo da população de Belo Horizonte e não a sua política, que muitas vezes é contrária aos interesses da cidade. Como você avalia, deputado, a relação hoje do prefeito Fuad com o governo Lula? Né, o senhor que tem proximidade com os ministérios. Tem algum ponto que fica devendo? O que você acha que avançou? O senhor citou até dois projetos, né, do anel rodoviário que parece que estão avançando aos poucos, parece que vão sair do papel. Como você avalia essa relação hoje? Do caso do anel rodoviário, já tem os recursos para duplicação de 2 viadutos. Mas eu já falei com o presidente Lula que nós precisamos de ampliar os 8. Então também a conversa, o presidente Lula falou comigo, vai ouvir o povo, ouve a cidade. Eu vou ouvir, presidente, depois eu volto para dizer o que o povo disse. Eu vou voltar ao presidente para dizer também o que nós precisamos de lá. A relação com o governo Fuad é uma relação boa do ponto de vista nacional, os ministros o respeitam muito. Eu mesmo estive na época no segundo turno com o prefeito Fuad, eu e a deputada Beatriz Cirqueira. Fomos os primeiros a convidá-lo a vir para apoiar o presidente Lula no compromisso de que o presidente trataria, como tem feito, a cidade muito bem. Então, o prefeito fez uma opção democrática, que trata-se disso, e por isso eu falo em fazer alianças, inclui também o próprio PSD. Unir a democracia contra o autoritarismo bolsonarista. Isso é importante. Nós queremos que isso aconteça. Se for possível no primeiro turno, ótimo. Se não, será com certeza no segundo turno. Mas derrotar o bolsonarismo faz parte também, pessoal, disso que é importante. Eu falo porque fui da CPMI, vocês viram meu trabalho lá, e a CPMI concluiu que nós não tivemos um golpe no Brasil por muito pouco. Significa que se nós tivéssemos um golpe, nós estaríamos discutindo eleições hoje, o direito do povo de Belo Horizonte, ou teríamos uma ditadura? Como é que isso seria? A repercussão de um golpe de Estado. Então é muito sério. Aliás, nós vamos ter também aqui em Belo Horizonte, agora nos próximos dias, o nosso ex-deputado federal, meu amigo Freixo, que vem falar sobre milícias, a morte da Marielle e o risco do golpe de Estado que nós tivemos no 8 de janeiro. Eu e ele vamos fazer uma palestra na Faculdade de Direito. É um tema também que não pode ser esquecido, é a defesa do processo democrático e da política. Isso durante as eleições nós vamos também colocar essa polarização, porque nós não podemos ter em Belo Horizonte algo que sirva de trampolim para uma política autoritária ou de busca, né, ao passado de assuntos que não nos dizem respeito mais à própria humanidade. Deputado, nosso tempo está encerrando, tem tempo para só mais uma pergunta. Quer fazer, Gui? Ou eu posso emendar aqui em relação à esquerda? Eu queria só terminar a nossa conversa da minha parte, deputado, voltando à questão das obras e perguntando se o senhor tivesse que escolher uma, qual seria a obra prioritária para Belo Horizonte neste momento? Poxa, aí você me apertou, hein? Escolher uma só. É a nossa função. Da fila. Da fila. Olha, eu acho que a do metrô é muito importante, mas a do anel rodoviário eu não tenho dúvida dela. Mas é difícil escolher uma. A moradia popular também é essencial. Eu diria que essas 3, e obras de saneamento, obras de infraestrutura, são as obras mais essenciais. E elas custam caro. Então, obras de infraestrutura eu colocaria como essenciais nessa compreensão global do que são obras de infraestrutura na cidade. Deputado, agradeço a entrevista, boa sorte na pré-campanha, um grande abraço. Eu que agradeço a Itatiaia, vocês estão de parabéns e vamos aí, é claro, cada vez mais aprimorando o nosso programa de governo a partir de escutar a população. Isso é fundamental. Belo Horizonte precisa de bons ouvidos para que o nosso povo seja depois recompensado.
Obrigado, Guilherme. Até a próxima. Obrigado, Marcelo. Obrigado, deputado.